Então, mais uma vez, bom dia. Bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Tatiane, responsável pelo Serviço de Humanização do HU, e tenho a honra de apresentar o Dr. Plínio Kutaiti, né, para dar continuidade aqui na nossa primeira semana de cuidados paliativos do Hospital Universitário da USP. Tá? Dr. Plínio Kutaiti, ele é mestre de Reiki, coordenador do Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês e coordenador da pós-graduação em Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês. Dr. Plínio vai conversar conosco com a temática Cuidar, Cuidar-se e Ser Cuidado. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigada, Plínio. Ansiosa aqui por nossa conversa. Obrigada. Obrigado, Tatiane. Estou super feliz de estar aqui. Eu vou me apresentar um pouquinho pessoalmente, porque eu sempre gosto que as pessoas entendam que eu tenho alguma conexão com a minha própria história, para saber dos conceitos que eu estou trazendo também, né? Então, eu estudei aí na Faculdade de Medicina da USP, a HU estava mais ou menos começando naquela época, eu entrei na faculdade em 77, e foi um tempo muito importante para mim. Meu pai era médico também, da faculdade, meu irmão também, e foram anos muito interessantes, muito importantes para mim. Mas no quarto ano eu resolvi largar a medicina. Então eu larguei a medicina, não sou médico formado, né? E os meus próximos 15 anos nessa época foram anos de música, né? Eu trabalhei com música com teatro, com dança, com cinema, com gravações, tive uma escola de música, tive uma vida, e ainda tenho uma vida muito intensa com música, mas deixei de ser profissional também há muito tempo, né? E nos últimos 30 anos, eu comecei a entrar num caminho que já é um caminho meu desde o final da minha adolescência, um caminho ligado à yoga, meditação, ao Tai Chi Chuan, que na verdade é um caminho que a gente faz em direção a si mesmo, né? Não são técnicas de academia, né? São linguagens, são um instrumental que nos ajudam a caminhar em direção a quem nós somos, de fato, né? Então, no meio disso tudo, eu acabei encontrando com o Reiki, e o Reiki se tornou a minha profissão também. Então, faz 30 anos que eu venho atendendo e ensinando Reiki, né? E faz 15 anos que eu voltei um pouco para a medicina, trabalhando no Albert Einstein durante um tempo, no primeiro ano do grupo de medicina integrativa que estava sendo construído. E nos últimos 14 eu estou aqui no Sírio, procurando abrir esse hospital, que é um hospital bastante convencional, né, para uma conversa com um olhar que a gente chama de integrativo, na verdade, né? Essas diferenças, elas são sempre importantes, né? A gente não é muito bom de lidar com diferença. Normalmente as diferenças nos separam, né? Só pensar que eu voto num e o outro vota no outro, a gente já se separa. Que um tem uma religião, o outro tem outra religião, a gente se separa. Que um usa uma determinada linha de cuidado, né? Tem uma profissão dentro da saúde de uma forma e o outro tem de outra, e a tendência também é a gente ficar um pouco separado. Então, eu sinto, Tatiane, que meu trabalho é muito contribuir para esse diálogo, né, entre um olhar convencional, científico, né, de excelência. Isso tudo temos aqui bastante no Sírio-Libanês, temos na USP também, né, com um olhar mais tradicional, né, um olhar que olha para outros valores que a nossa biomedicina, digamos, não costuma olhar, né? Então, é mais uma questão de expandir o território do que de trocar coisas, tirar uma coisa em nome de outra, né? Então, no nosso repertório, digamos, a gente tem desde as chamadas, os sistemas médicos integrais, que são sistemas tradicionais como medicina tradicional chinesa, ayurveda, medicina tibetana, antroposofia, homeopatia, naturologia, para dar alguns exemplos, né? A gente também tem nesse repertório as chamadas práticas biológicas, que
os produtos naturais, as vitaminas, né, as orientações alimentares, ervas, etc., né? E as práticas corporais ou manipulativas, que entra aí quiropraxia, osteopatia, massoterapia, Feldenkrais, pilates, vai embora, né? Técnica Alexander. Aí temos também as técnicas chamadas práticas energéticas, e aí onde se inclui o reiki, o doin, o shiatsu, a acupuntura, o jorei, cura prânica, mahikari, para citar alguns, né? E, finalmente, a quinta categoria que eu queria considerar aqui desse mundo integrativo são as práticas mente-corpo, que são as práticas que estão mais presentes nos hospitais. E aí inclui yoga, meditação, mindfulness, relaxamento, calatonia, né, musicoterapia, arte-terapia. Então, estou dando para vocês um repertório. Como eu não sei com quem eu estou conversando, eu estou dando uma volta geral numa coisa que é básica e que traz para vocês também uma visualização. Então, eu me apresentei um pouquinho e o que eu estou fazendo é procurar levar essas práticas todas para dentro dos hospitais, né? Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era uma guerra tudo isso. Hoje em dia, a gente dialoga, né? Tanto que eu estou no hospital a convite do próprio hospital, o que 30 anos atrás era impensável, né? Então, hoje, todos os hospitais importantes têm um serviço, digamos, integrativo, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Brasil, a gente tem Beneficência Portuguesa, Oswaldo Cruz, o Einstein, o Sírio, o 9 de Julho, o Samaritano, né? E temos também a PNPIC, que é a Política Nacional para Práticas Integrativas e Complementares, que é a presença dessas práticas no SUS, né? Que é muito importante também. Se a gente olhar para o mundo, a gente tem na Universidade da Califórnia, no Dana-Farber, no MD Anderson de Houston, né? No Hospital Universidade de Zurique, né? Tem no Johns Hopkins, em Cleveland, Clínica Mayo, Memorial de Nova York. Então, é importante a gente saber que esse é um fenômeno mundial hoje, que é a nossa medicina convencional conversando, digamos, com um olhar mais aberto, mais integrativo, né? Ainda estamos no começo dessa conversa, eu diria. Apesar dessas práticas estarem mais presentes nos hospitais, né, ainda a gente tem que entender muita coisa, né, na forma de lidar. Quer dizer, não adianta levar, por exemplo, só a agulha da acupuntura para aliviar sintoma dentro do hospital, em cuidados paliativos, nos grupos de dor, e etc., na oncologia, se a gente não leva também a medicina tradicional chinesa, de onde vêm essas agulhas, né? Então, o nosso costume ocidental é pegar a parte pequena e encaixar nos nossos velhos paradigmas. Então, a gente começa a tratar a meditação como técnica anti-estresse, por exemplo, né? Ou yoga como uma técnica de relaxamento, o que, pensando no sentido tradicional, é um grande absurdo, porque a gente está pegando uma coisa que tem uma grande grandeza, uma história, muitas vezes é um patrimônio da humanidade, e a gente está usando um aspecto, uma função daquela prática para se encaixar dentro dos nossos paradigmas médicos, digamos, biomédicos mais convencionais. Então, isso é parte do meu trabalho também, Tatiane. Não é só levar as coisas para dentro, né? Mas é cuidar para que elas sejam honradas na sua grandeza e que possam trazer, de fato, os seus grandes presentes, né? Essas práticas integrativas que eu estou trazendo, quase todas elas têm origem oriental, né? A grande maioria delas tem origem oriental. Nós aqui estamos importando práticas que vêm de uma cultura oriental, né? E no Oriente, essas práticas, né, orientais, elas são essencialmente, e aqui eu quero que vocês me ouçam bem, porque isso é um fundamento do que eu quero trazer para vocês, né? Essas práticas são fundamentalmente práticas de autocuidado para preservar a saúde na sua integralidade. Práticas de autocuidado para preservar a saúde na sua integralidade. Então, aqui eu estou trazendo uma tríade que é muito importante para nós aqui nessa conversa. 3 princípios, 3 valores importantes: autocuidado, preservação da saúde e integralidade, né?
Então, quando a gente fala de yoga, de reiki, de Jinshin Jutsu, de meditação, tai chi, qigong, a gente está falando de práticas que, culturalmente, originalmente, tem essas 3 características, né? Então, eu começo falando um pouquinho, por exemplo, sobre preservação da saúde, né? Nós, aqui no Ocidente, somos mais, digamos, reativos à doença do que proativos em relação à saúde, né? A gente começa a pensar em saúde quando a gente está doente, né? Então, aquela escadinha, né? Preservar a saúde, prevenir a doença e tratar a doença, é aqui na doença que a gente começa a pensar em saúde. É aqui que a gente é ativado, né? E essa é uma questão muito importante, né? Como que a gente começa a olhar para a nossa saúde como algo para ser preservado, preservar uma boa condição, preservar um estado natural, cultivar e preservar um equilíbrio, né? Quanto que a gente tem que se educar para fazer isso, né? Além de mudar o padrão, né, de prestar atenção na saúde e ter um cuidado disciplinado no dia a dia, né? Além disso, né, pensa em quantos ensinamentos a gente precisa ter contato para, de fato, preservar a saúde, né? Então, é comum para a gente não ter o cuidado na preservação. A gente pensar assim, bom, agora que eu estou um pouco deprimido, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou tendo insônia, preciso fazer alguma coisa. Eu tenho uma dor, eu preciso fazer alguma coisa. Meu casamento está na última gota, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu casamento, né? Então, normalmente a gente toma uma atitude quando a gente está prestes a bater na parede ou quando a gente já bateu na parede. Isso é um padrão cultural, né? E o que eu estou trazendo para vocês é que quando a gente fala quando a gente menciona, né, essas práticas integrativas, a gente está dizendo, nessas práticas, é importante a gente considerar a preservação da saúde. Estamos convidados a usar essas práticas para preservar a saúde. Então, no Oriente, não é assim, eu vou usar yoga para tratar a doença, né? No Oriente é assim, vou fazer yoga para manter minha saúde, vou fazer tai chi para manter minha saúde, vou fazer reiki para manter a minha saúde. Sempre a preservação da saúde, né? Então, eu acho importante levar isso em consideração. Então, preservação da saúde. O outro princípio que eu estou trazendo nessa tríade, que é a integralidade, né? Nós somos da turma do microscópio, a gente vê muita coisa de pouca coisa, né? Nós aprendemos assim que nós somos, por exemplo, eu não sei muito como é a idade de vocês, mas antigamente se falava que o ser humano é cabeça, tronco e membros. Era uma definição que existia. O que é o ser humano? Como ele é constituído? Cabeça, tronco e membros, né? Atualmente, a gente fala o ser humano é corpo, mente e espírito. Já evoluímos. Mas a gente continua pensando em partes, né? Não importa quantas partes a gente tenha, né? A gente pode pensar em muitas partes, no psicológico, no emocional, no ambiental, no social, etc., mas a gente continua pensando que a integralidade é um conjunto de partes que se articulam de uma determinada maneira. E aqui a gente começa a pensar em fisiologia, ou engenharia até, para pensar como essas partes se conversam, né? A gente tem dificuldade de pensar no ser humano como algo inteiro, como uma coisa só, digamos, um degradê, do mais denso ao mais sutil, que não tem aquelas membranas, né? Digamos, entre aspas. Então, o meu corpo termina aqui, aqui começa a minha mente. Aqui acaba a minha mente, aqui começa a minha espiritualidade, aqui acaba a minha espiritualidade, começa a minha energia. É assim que nós pensamos. É o nosso modo intelectual de pensar, né? A gente pensa em termos das partes e como que elas se articulam de alguma maneira, né? Então, por exemplo, tem um conceito que em cuidados paliativos é muito conhecido, que é o conceito da dor total da Cicely Saunders, né? Que ela está tocando nesse princípio. Quando ela fala dor, tem muitos aspectos. A gente não pode cuidar só da dor física. Tem a dor emocional, dor social, dor espiritual, né, dor psicológica. Ela fala, a dor tem todos esses aspectos, a gente tem que cuidar disso tudo. Imagino que vocês conheçam já esse princípio, né? Então, na verdade, as nossas tradições orientais, elas já consideram a integralidade
que eu diria que é de onde vem o conceito de dor total, desde sempre, né? Então é isso mesmo, precisamos tratar todos os sintomas na sua totalidade, dor total, né? Náusea total, depressão total. A gente tem que olhar para tudo, em todos os seus aspectos, né? Que é muito realmente importante, mas a gente tem que pensar, sobretudo, na nossa saúde integral, né? Então, não só quando a gente está doente, não só quando está lidando com sintomas, mas como é que eu mantenho a minha saúde na minha integralidade, na integralidade. Então, isso significa cuidar de aspectos do meu ser, né? E em todos esses aspectos, né? Então, vou dizer assim, no meu aspecto físico, eu preciso cuidar do meu corpo, da minha consciência corporal, dos meus exercícios, do meu sono, da minha sexualidade, né? Ao longo do tempo, conforme a minha idade vai avançando, o meu cuidado com o meu corpo vai mudando também, né? Então, super importante cuidar do corpo. Isso a gente conhece mais ou menos. Aí, cuidar da mente. O que a gente sabe sobre mente? A gente não sabe nada. A gente sabe pouco. Pensa se teus pais te ensinaram um dia sentaram para vocês e falaram assim, olha, mente é isso aqui, né? Mente tem essas características, essa natureza. A gente não aprendeu. Mente para a gente é o intelecto ou, de alguma forma, o psiquismo, né? Quando a gente olha na cultura indiana, a gente vê que eles foram, digamos, o povo que mais estudou a natureza da mente. Eles têm muitas escrituras antigas falando sobre mente, como ela funciona, qual é a natureza dela, como ela conversa com outros aspectos daquilo que eu sou, com a minha espiritualidade, com o meu corpo físico, com a minha energia e assim por diante, né? Então, o cuidado com a mente já é um cuidado que a gente não sabe ter, né? Então, como é que a gente pode aprender sobre o cuidado com a mente? Vai fazer yoga, vai fazer mindfulness, vai fazer meditação, vai fazer qigong, tai chi, vai fazer reiki, né? Todas essas práticas são práticas de cuidado com a nossa mente. E a gente acaba aprendendo sobre o que é a mente e como cuidar dela. Como a gente poderia cuidar de alguma coisa que a gente nem sabe o que é, né? Aí, seguindo um pouquinho, né? Imagina o cuidado com a espiritualidade, que é outro aspecto da nossa humanidade, é a espiritualidade, né? Eu já tenho a minha religião. Então, vamos considerar assim, a espiritualidade é um aspecto da minha humanidade, faz parte da minha natureza. Se eu vou viver a minha espiritualidade através de uma religião, é uma possibilidade. Eu posso viver a minha espiritualidade através da busca de sentido, por exemplo. Ou no contato com a natureza, né? Ou na minha busca de consciência. Né? Tem a Cristina Pukowski, que é uma pessoa muito importante na área da ciência, em termos de espiritualidade, que ela fala mais ou menos disso que eu estou falando. E ela acrescenta, na minha espiritualidade eu tenho uma relação comigo, a minha relação com o outro e a relação com o momento, né? E a relação com o sagrado, com o mistério, com a fé. Então, nem sempre a gente vai viver a nossa espiritualidade dentro de um sistema de crenças, dentro de uma religião, né? Cada vez é mais comum as pessoas procurarem diferentes formas de lidar com a própria espiritualidade, que é um aspecto muito profundo da nossa humanidade e muito importante. Se a gente pensar em termos de cuidados paliativos, por exemplo, né? Quando a pessoa, num grande sofrimento, quando ela não tem perspectiva de cura, e às vezes nem perspectiva de muito alívio, né? E ela vai buscar o sentido da sua vida, o sentido daquele sofrimento. O medo de mergulhar no mistério, o medo da morte, né? O que será que vem depois disso tudo para mim, né? Então, a questão da espiritualidade, se a gente vai tratar dela só lá nesse momento, fica muito difícil, né? É como dizem os japoneses, quando a gente está com sede, é tarde para cavar um poço, né? Então, tudo que a gente vai se educando ao longo da vida, quando você chega no momento que você precisa, você já tem aquilo vivo, ativado na tua vida. Pensa que sofrimento é para aquelas pessoas que não cuidaram da sua própria espiritualidade, nenhuma crítica nisso, evidentemente, e que vão ter que se haver com isso no momento em que elas estão em cuidados paliativos, para dar um exemplo, né? Ou um cuidado com a energia, né? Mudando um pouquinho. Cuidado com a energia, para nós aqui ocidentais, é um cuidado muito confuso,
Porque o conceito de energia para a gente é um conceito assim, energia é algo sobrenatural. Onde que eu vou lidar com energia? Eu vou no centro espírita, eu vou numa pessoa que é clarividente, né? A gente está sempre num ambiente, ou num entendimento muito sobrenatural sobre energia. Para o oriental, energia é natural, não sobrenatural, natural. Né? Eles consideram que todos nós temos uma energia que flui através de nós, que faz parte da nossa saúde. Né? Da mesma forma que o sangue flui, há um fluxo, né? Há um fluxo de energia também, que nós, no Ocidente, não consideramos. Energia para a gente é ciclo de Krebs, adenosina trifosfato, MP cíclico, mitocôndria. Né? É aí que se encerra o nosso conceito de energia. Para o oriental, por exemplo, o japonês chama energia de Ki, energia vital. Reiki, Aikido, para dar exemplos. O chinês chama de Qi, é a mesma coisa, mas em chinês. Então, Tai Chi Chuan, Qigong, por exemplo, Tai Chi Pai Lin. Né? O indiano chama de Prana, ou Apana, ou Shakti, Kundalini, vários nomes para a energia. Então, por que eles têm tantos nomes e tantas práticas ligadas à energia? Porque para eles é parte da natureza a energia, parte da minha condição, não só humano, né? Mas dos animais, dos vegetais, etc. Então, o cuidado com a energia, gente, é um cuidado muito fora da nossa cultura. Se eu quero aprender a cuidar da minha energia, no meu cuidado integral, no meu cuidado com a minha saúde integral, eu tenho que aprender Reiki, Jorei, tenho que aprender Mahikari, tenho que fazer Tai Chi Chuan, né, que é uma prática com energia, Qigong. Quando eu entro nessas práticas, vou me educando, não é só para me cuidar, mas vou me educando para entender o que é esse aspecto da minha natureza que eu não conheço. Eu não aprendi na faculdade de medicina e energia, eu não aprendi sobre espiritualidade, eu não aprendi sobre mente, né? E assim por diante. Então, eu estou aqui, já exemplifiquei um pouquinho a questão da preservação da saúde e da integralidade. Agora eu quero falar de autocuidado. Lembram dessa tríade que eu apresentei no começo? Autocuidado, preservação da saúde e integralidade. De novo, né? Na nossa cultura, autocuidado é muito abandonado. Qual é a nossa especialidade? É cuidar do outro. Né? Se eu perguntasse para vocês o que vocês acham disso, eu tenho certeza que a resposta básica de quase todos nós, se não de todos, é que a gente dedica o nosso tempo, a nossa energia, o nosso saber, a nossa formação, o nosso tempo, mais para o outro do que para nós mesmos. Né? Por quê? Porque isso é cultural, a gente dá mais do que a gente recebe. Né? Nas nossas relações humanas, que é sempre um dar e receber, isso está acontecendo agora, por exemplo. Né? A gente costuma dar mais do que recebe. É inclinado, assim. Qual é o nosso trabalho de evolução humana? É dar e receber de forma equivalente. Quando eu dou e recebo de forma mais ou menos equivalente, eu tenho relações saudáveis. Né? Então, nós latino-americanos, especialmente, nós somos assim muito de cuidar do outro, de dar para o outro, a gente não sabe receber. Eu vou dar um exemplo bem claro em termos de linguagem. Né? O dar é tão mais importante para a gente que a gente usa uma palavra que ainda faz o dar ser maior ainda, que é doar. Né? É um outro nível de dar, é um dar especial, né? Doar. Mas a gente não tem uma palavra que é receber, por exemplo, que seria um superlativo do receber. Por quê? Porque o receber já é pequenininho, não preciso aumentar ele. Eu não tenho nem penso que ele nem penso em receber. A nossa coisa é dar, é um valor, tá? Ético, é um valor importante do Ocidente o dar. E gera para a gente relações, às vezes, complexas. Por isso que a gente dá mais para o outro do que a gente recebe. Eu tenho várias hérnias de disco aqui do meu tempo em que eu dava sem controle nenhum. Foi quando eu comecei a mudar isso, eu comecei a aprender a receber, que tem sido um grande movimento na minha vida pessoal, que as minhas relações começaram a ficar mais equilibradas, né? É a partir daí que a minha vida se transformou realmente numa outra coisa. Né? Então, eu estou incentivando vocês
a se fazer essa pergunta: será que eu sei receber? Se eu não sei receber, eu não sei pedir, eu não sei colocar limite. Quando eu começo a aprender a receber, eu começo a colocar mais limite na minha relação com as pessoas, limites saudáveis. Começo a respeitar o limite do outro, coisa que a gente não faz. A gente é muito invasivo, né? Então, nesse momento do autocuidado, gente, é que eu trago uma outra tríade, que é uma tríade que eu confesso para vocês que foi um sonho que eu tive um dia, quando eu comecei a trabalhar no Sírio-Libanês. E eu trouxe essa tríade para o Sírio-Libanês como um fundamento, que é cuidar, cuidar-se e ser cuidado, né? Eu chamo de tríade do cuidado. São 3 aspectos do cuidado que a gente precisa praticar nas nossas relações. Eu preciso cuidar do outro. Eu preciso ser cuidado pelo outro. E eu preciso cuidar de mim. E o que é o ideal? Que nessa tríade a gente tem um certo equilíbrio, uma certa equivalência nesses 3 aspectos. Mas o que acontece com a nossa tríade no Ocidente? 80% vai para o cuidar do outro. Tá? Então, eu estou apontando aqui para vocês uma questão que é muito importante, né? Eu preciso, em algum momento, entender que cuidar de mim é muito importante. Que cuidar de mim não é um gesto de egoísmo, tá? Como a gente costuma pensar, e não merece a minha culpa. Porque muitas vezes a gente cuidar de si mesmo traz um pouco de culpa para a gente. Quando a gente vai lá para o Oriente, para eles não é culpa, para eles é responsabilidade. É responsabilidade do indivíduo no Oriente, de um modo geral, cuidar de si mesmo, não é egoísmo. Eu sou responsável pela minha saúde, eu sou responsável pela minha felicidade, eu sou responsável pela paz que eu vivo, eu sou responsável pelo meu equilíbrio, eu sou responsável em ter relações saudáveis, eu sou responsável. As pessoas podem me ajudar nisso, mas a responsabilidade é minha, né? Então, isso é muito positivo, é muito bom, e é algo que a gente, entre nós aqui no Ocidente, a gente tem que cultivar também, cuidar de si, né? A gente passa muitas linhas porque a gente não cuida de si. E outra coisa importante, que quando eu cuido de mim, o meu cuidado com o outro melhora muito. Né? Eu aqui na minha rotina do hospital, às vezes estou lá dentro do quarto atendendo um paciente com reiki, entra um médico, ele já entra olhando no relógio. Amo os médicos, não é uma queixa com o médico, mas entra apressado, não está presente, não está em si mesmo, não está sensível à situação. Né? Por quê? Ele é uma má pessoa? Não. Né? Porque muitas vezes são pessoas que não têm o cuidado pessoal, o autocuidado, não se conhecem o suficiente, estão estressados, não aprenderam e não cultivaram o relaxamento. Né? Então, quando a gente se cuida, a gente vai ser um médico melhor, uma enfermeira melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma mulher melhor, tudo vai ser melhor. Né? O mundo ganha muito. Eu diria que o maior serviço que a gente pode prestar para esse mundo que está de ponta cabeça é o nosso autocuidado. Cada um de nós que está próximo de si mesmo, que está vivendo as leis naturais da vida, que está feliz, que está fluindo com a vida, aprendendo com a vida, aprendiz na vida, né? Desfrutando de todas as coisas, cada um de nós que está fazendo isso está contribuindo para o mundo, e o mundo está precisando muito disso. Mais do que a gente sair de si para ir cuidar do outro e resolver o problema do mundo. Né? Então, cuidar de si, quero falar uma frase difícil, mas que é muito importante de ser dita para os profissionais de saúde, especialmente cuidados paliativos. Cuidar de si é uma questão ética, não é um luxo. Então, eu vou falar forte para vocês isso, né? Não se cuidar, quando a gente trabalha com doença, enfermidade, né, sofrimento, morte, etc., não se cuidar é antiético. Não é maldade, não é nada terrível, mas não é ético. Né? Não é bom isso. Eu, durante muitos anos, trabalhei com a Ana Cláudia Arantes, na Casa do Cuidar, que imagino que vocês trabalham em cuidados paliativos também, conheçam a Ana Cláudia, e eu participei de um programa que ela tinha, que eu acho que ela não tem mais, não sei, que se chama Cuidando de Quem Cuida.
Bom, através desse programa a gente foi para o GRAAC, foi para o Hospital do Câncer de Barretos, foi no Sírio, foi no Einstein, foi no Hospital do Câncer de Londrina, né? A gente foi para vários hospitais, várias instituições de saúde para trabalhar com os profissionais de saúde, pelo cuidado deles. Quando eu me juntava com um grupo de 30, 40 profissionais de saúde, eu começava a minha conversa com elas, com essas pessoas, fazendo uma pergunta que eu faço para vocês, né, que eu vou trazer para vocês. E a pergunta é essa: eu me cuido? Vocês não vão me responder aqui, mas eu espero que vocês respondam para vocês mesmos, né? Eu vou contar para vocês que, basicamente, quase 90% das pessoas desses grupos, desse programa, respondiam que não se cuidavam. Então, pessoas que trabalham com crianças que estão morrendo, em cuidados paliativos, com sofrimento, com morte, com familiar que está perdido, com dor, com todo tipo de coisa, e não se cuidam. Né? Não chama a atenção de vocês isso? Né? Então, não estou fazendo nenhuma crítica. Né? Estou falando, isso é muito importante da gente considerar. O nosso equilíbrio, o nosso bem-estar é um serviço para o outro. Seja lá o que vocês fazem aqui, que eu não conheço nenhum de vocês, né? Vocês vão fazer muito melhor à medida que vocês cultivarem um equilíbrio, um contato, um estado integral de saúde, preservar a saúde na sua integralidade, cultivar um cuidado integral. Isso muda a nossa vida pessoal, isso muda a nossa vida profissional, muda a nossa vida espiritual, muda a nossa vida sexual, muda a nossa vida social, né? Tem um grande impacto na nossa vida. Né? E a terceira perninha dessa tríade do cuidado, né? O cuidar, cuidar-se, ser cuidado, é o ser cuidado, que também é uma coisa um tanto abandonada, porque se refere a nós mesmos também. É muito mais fácil para o outro, gente, do que para si. É mais fácil dizer para o outro o que o outro tem que fazer para viver melhor. Né? E é mais difícil para nós irmos no espelho, mestre espelho, né? Olhar para si mesmo e reconhecer as nossas necessidades, as nossas sombras, as nossas luzes, as nossas imperfeições, a nossa perfeição, né? Reconhecer a si mesmo e cuidar daquilo que a gente reconhece. Né? Então é mais difícil quando a coisa se volta para a gente. Então ser cuidado também é um cuidado comigo. E também é algo que está um tanto abandonado. Né? Então é importante ser cuidado, porque é o momento, às vezes, que a gente assume uma fragilidade, uma necessidade, né? Uma vulnerabilidade. Trabalho em cuidado paliativo tem que ser cuidado, gente. Então, uma vez por semana eu vou fazer não sei quem, não sei o que, não sei com quem. Vou receber uma massagem, vou fazer uma terapia, né? Vou deitar vou fazer um reiki receber um reiki com alguém, uma acupuntura. Ser cuidado é uma alegria. Olha, cuidar de si mesmo, o ser cuidado, né? É uma alegria da alma. Vou dar um exemplo. Às vezes, quando a gente está um pouquinho mais gordo, a gente começa a emagrecer, não é uma alegria, não é uma maravilha, que você corre na balança para ver se perdeu mais meio quilo, mais 1 quilo, se sente mais leve, as hérnias agradecem, né? A gente se sente mais bonito, né? Vai no espelho mais vezes. É uma alegria quando a gente se cuida. Né? E pensa, então, nesse cuidado de forma integral, não só no emagrecer, o cuidar da mente. A mente é mais atenta, mais presente, mais equilibrada, mais inteira, né? Mais relaxada. Essa mente é uma maravilha. Os indianos falam isso, né? A mente é o melhor amigo do homem e o pior inimigo. Né? Quando a nossa mente está presente, atenta, conectada com o nosso corpo, né? E em boas condições, ela ama, ela entende, ela tem consciência, ela percebe coisas, ela antecipa, né? Ela nos ajuda a navegar de forma mais sábia pela vida. Agora, quando ela está em 20 lugares ao mesmo tempo, tensa, agitada, não dorme, é um verdadeiro inimigo. Nossa vida fica muito terrível. Né? Então, em termos de cuidar-se, ser cuidado, né, fica aqui o meu incentivo para vocês terem essas 3 perninhas vivas na vida de vocês. Uma não é melhor que a outra. O que é melhor é ter os 3 aspectos da tríade do cuidado, os 3 aspectos vivos e ativos também. Né? Então,
assim, para terminar o que eu tenho para dizer, depois acho que eu vou abrir um pouco para vocês comentarem ou perguntarem se quiserem, né? Eu quero trazer mais uma última tríade, né? Eu falei de autocuidado, preservação de saúde e integralidade. Falei de cuidar, cuidar-se, ser cuidado. Eu quero trazer mais uma tríade que eu acho que é muito importante quando a gente aborda essas práticas integrativas, que é a tríade que diz assim, tradição, ciência e experiência. Tá? Em termos de cuidados integrativos, paliativos, todos os cuidados do mundo. É importante a ciência? Muito importante. Ela mostra muita coisa para a gente. Ela demonstra muitas coisas e ela nos orienta muitas vezes nos nossos atendimentos, digamos, no nosso trabalho profissional mesmo, né? Mas a ciência não sabe tudo, gente. Tá? Tem um tanto que é tradição, né? A tradição, às vezes as tradições têm milênios de experiência, né? De existência. Tem muito, digamos que a ciência é uma fonte de saber, a tradição é uma outra fonte de saber. A tradição nos explica muitas coisas, nos mostra muitas coisas também, né? E tradição não é uma coisa que está morta lá no passado, fechada, enterrada. A tradição é vivo, né? Tem um compositor alemão que chama Gustav Mahler, que fala uma frase que eu gosto sempre de repetir quando ele fala de tradição. Ele fala: a tradição não é uma devoção às cinzas, mas a preservação da chama. Isso que é uma tradição. Não estou cultivando uma coisa que os yogis faziam isso lá 3.000 anos antes de Cristo, agora estou aqui fazendo também. Não, porque já está parado, morto, já fechou. Agora é outra coisa. Não, senhor, não, senhora. A tradição está viva, está preservando um saber, um conhecimento, uma chama, né, uma essência. Então é muito importante o diálogo entre tradição e ciência, né? Digamos que a ciência olha muito pelo microscópio e a tradição olha muito pelo telescópio. A visão da tradição é uma visão mais integral, mais ampla, né? Então a gente tem muito para aprender com a tradição. O que a gente sabe de 98% do que a gente sabe de yoga é via tradição, 2% na ciência ainda. A ciência sabe muito de pouco. Então diminui a secreção de cortisol, libera tais hormônios, o sono fica melhor, a massa cinzenta cresce não sei quanto a cada 12 meses de prática. Mas isso é um conhecimento pequeno frente à grandeza de uma prática como essa. Então, vão ter contato com as tradições, esse que é o meu incentivo, né? Além do PubMed, vai ter contato com as tradições, e a melhor forma de ter contato com a tradição é através da prática. Vai praticar. E a terceira perna dessa tríade é a experiência. A experiência é muito importante, gente. A experiência do paciente, a experiência do profissional, a minha experiência individual, né? É a experiência que me inclui dentro dessa tríade, dentro dessa conversa. Eu não estou lá na tradição, nem estou na ciência, eu estou na minha individualidade, tendo a minha experiência, né? Então, qual é a minha experiência com a tradição, qual é a minha experiência com a ciência? Eu, às vezes, encontro profissionais de saúde que têm um conhecimento científico brutal e têm pouca experiência individual, pessoal, humana, né? É uma coisa meio hipertrofiada de um lado, atrofiada de outro, né? É muito importante para o exercício do cuidado paliativo a sua humanidade, a sua humanização, né? Então, o seu trajeto em direção a você mesmo, o seu caminho de humanização, o seu caminho espiritual, o seu caminho pessoal, o que eu costumo chamar de caminho humano, né? Ele depende muito da tua própria experiência. As tuas características pessoais, os teus dramas, os teus talentos, né? Tudo que você vive, cada um de nós vive individualmente, é muito importante porque vai conversar com a tradição e vai conversar com a ciência. Então, eu quero ver um cientista que tem uma vida individual, uma experiência de vida importante, né? Eu quero conversar eu quero fazer Tai Chi Chuan, eu não quero fazer com o mestre que só conhece a tradição, eu quero ter um mestre que tem uma vida pessoal, que também olha para a ciência, né? Então, nessa tríade, normalmente é um binômio, né? Tradição e ciência. Eu que estou transformando isso numa tríade. Para mim, é quando a gente tem
o olhar, o saber, né? As fontes de saber que vêm da tradição, da ciência e da nossa própria experiência pessoal, aí a gente está num lugar de consciência muito importante, muito significativo. Então, talvez eu tenha falado demais, eu quero deixar pelo menos os 10 minutos finais para vocês perguntarem, comentarem. Como eu não estou vendo quase nenhum de vocês, eu não tenho muita ideia. Será que está chegando em bom lugar para vocês essa reflexão? Eu não vim dar uma aula, eu resolvi fazer uma reflexão mesmo sobre o tema. Então, está na mão de vocês. Acho que quem quiser abrir a câmera também, né? Quem estiver online e puder, seria legal. Vou adorar. Obrigada, Plínio. Sempre muito bom ouvir você falar e trazer esse momento de reflexão, né? Porque muitas vezes, né, nós abrimos a semana de cuidados paliativos aqui com a doutora Carla e os dois convidados falando sobre comunicação, né? E sempre que entra a temática da comunicação, Plínio, eu penso também assim, né? Muitas vezes nós profissionais temos dificuldade em nos ouvirmos, né? Então tá tão agitado, né? Como é que eu faço para ouvir o outro se eu não estou conseguindo ouvir a mim mesmo, né? Claro, E entra o autocuidado, né? Como é que eu vou olhar para o outro se eu não estou olhando para mim também? E aí o que você fala, em vários congressos, em vários momentos em que eu tive a oportunidade, né, de ouvi-lo falar, essa reflexão permanece, né? Então, como precisamos olhar mesmo para si, né? Eu vejo que muitas vezes nós, profissionais de saúde, e considero profissionais de saúde todas as pessoas que trabalham no hospital, né? Equipe de apoio, equipe administrativa, né? Todos nós somos responsáveis, sim, pelo cuidado do paciente. E muitas vezes eu vejo que tem até uma competição, né? A gente às vezes fala com certo orgulho, assim, nossa, o plantão foi tão corrido, mas o meu plantão eu não consegui nem almoçar. Dá um certo orgulho, assim, chegar em casa e falar, né, para o marido, nossa, 12 horas de plantão. E aí a gente tem um orgulho, assim, né, de falar, né? Tem uma competição do plantão mais corrido. E quanto nós paramos para nos cuidar, né? Então é só uma reflexão aqui, acho que por isso que foi importante, assim, que bom que o Plínio aceitou e tá aqui com a gente, né? Obrigada, gente, eu vou abrir aqui, acho que a doutora Carla... Oi, Plínio. Não, eu acho que eu queria realçar o que você está falando, né? A gente tem valores distorcidos, né? O médico que trabalha 18 horas por dia, ele está no topo da nossa montanha. Quanto mais verde, melhor. Estou verde de tanto estudar, de tanto trabalhar, melhor. É um valor distorcido. A gente não valoriza o equilíbrio, de fato. A gente não valoriza, de fato, saúde, viu, gente? Isso é muito delicado. A gente não valoriza felicidade. Né? A gente se submete a uma cultura do fazer. Fazer. A gente passa dos limites. A gente não tem noção das leis naturais que regem a nossa vida. A gente atropela tudo. E a gente acha que porque a gente é profissional de saúde, a gente está ajudando o outro, a gente se satisfaz com isso. Está muito errado, vou tomar a liberdade de dizer. Tem até uma coisa diferente que a gente pode fazer, que vai servir muito melhor. Se a ideia é servir ao outro, vai servir muito melhor, né? Quero citar uma entrevista que foi feita no American College of Surgeons, em 2008, no Colégio Americano de Cirurgiões, com 8 mil membros, 8 mil cirurgiões, né, que, para resumir a história, 45% deles estavam em burnout. E isso não assusta a gente, né? A gente já naturalizou o burnout, acha normal, né, o burnout, né? Infelicidade total, depressão, tensão, estresse, né? Mas a segunda parte dessa pesquisa, 15% desses médicos, portanto, 1.200 médicos no meio de 8 mil, consideraram suicídio nos últimos 12 meses, quando foi feita essa entrevista. Então, não é só para o nosso bem-estar, não é só para a nossa alegria, né? É para a nossa saúde. Nós estamos trabalhando com saúde. O quanto tudo que eu trago para a minha vida, eu trago para o outro. O quanto eu me escuto, eu escuto o outro. O quanto eu me cuido, eu cuido do outro. O que eu posso ter consciência sobre mim mesmo, eu posso ter consciência do outro.
Nada acontece quando a gente sai de si. É sempre através de si. Né? Então, estou sublinhando um pouquinho isso que você falou, tá, Tatiane? Bom, doutor Plínio, primeiro, um prazer. Meu nome é Carla, eu sou médica clínica paliativista, coordeno aqui também o núcleo de cuidados paliativos. Quando a Tati comentou assim do seu nome, da possibilidade, a gente ficou todos muito felizes, então agradeço muito o convite. E eu refleti muito aqui na sua palestra, porque isso, né, eu trabalhei muito em terapia, essa questão, né? A minha terapeuta falava, você cura de todo mundo, e de você? E eu sempre falo isso, né, para os profissionais de saúde, a gente, até talvez por uma própria vocação, né, assim, e tem toda essa questão que você trouxe também do latino, a gente cuida muito do outro, e quando eu falo do outro, não é só do paciente, é da mãe, do pai, do filho, do residente, do aluno, e se esquece, né? Então, eu acho que isso é super importante, só que aí eu queria até deixar uma provocação de como, né, assim, você ajudar a gente, assim, como que eu começo a colocar limites, como... Então, é difícil, talvez seja, mas assim, todo mundo acho que está aqui, tem certeza que precisa. Acho que assim, o que você trouxe, que eu adorei suas tríades, né? Eu anotei 3 tríades aqui, anotei todas no meu caderninho, amei. Mas assim, como que a gente, né, consegue colocar limites, como que a gente consegue olhar mais para nós mesmos, né? Tá bom. Primeiro, eu não sei porque vocês gostam de me chamar de doutor Plínio, eu não sou doutor, tá bom? Eu recebo, eu já nem falo nada, aqui no hospital todo mundo me chama de doutor, acho que pelo cabelo branco, mas eu não sou doutor, tá bom? Então, já contei que eu larguei medicina no 4º ano. Então, deixa eu falar para você 2 coisas dentro dessa questão que você trouxe, Carla. A pressão da cultura é gigantesca na vida da gente. A gente vive de acordo com a cultura, a gente dança a música que está tocando. E na nossa cultura, ir para o outro é parte da cultura. Cuidar do outro é parte da cultura. Né? Passar dos limites é parte da cultura. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente quer fazer uma mudança, você está me perguntando como é que a gente pode fazer uma mudança, né? Primeira coisa é entender que essa mudança é individual. Eu, na minha vida pessoal, vou procurar cultivar valores, princípios, cuidados que a minha cultura não me oferece. Porque se eu me largar na cultura, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aí, dentro desse cenário que a gente estava conversando. Então, para que eu possa, de verdade, né, fazer uma mudança importante, tenho que lembrar que ninguém vai me trazer isso. Não é porque alguém é mau, é porque a nossa cultura não oferece para a gente. Então, eu tenho que entender que eu tenho que me cuidar, eu tenho que entender que eu tenho que cultivar um pouco de educação e autocuidado no sentido da mente, da energia, da espiritualidade. Eu que tenho que fazer, né, esse movimento todo. A segunda coisa essa é uma mudança individual. Né? Eu estou quase dizendo a mesma coisa, mas são mudanças que eu vou fazer dentro de mim. Então, à medida que eu me envolvo com o meu autocuidado, gente, autocuidado é a antessala dos nossos processos de autocura, no sentido maior. É a antessala do nosso caminho espiritual, é a antessala de tudo para a gente. Quando a gente começa a abrir um espaço na nossa vida para o autocuidado, né, a gente começa a cultivar uma força, um propósito e ensinamentos que vão nos permitir fazer aquela mudança que eu estava comentando. Então, eu preciso entender, preciso ver melhor os limites. Pô, ninguém vai me treinar para isso, gente. Isso virá do meu contato comigo. Eu preciso ter mais empatia, mais compaixão pelas pessoas com quem eu convivo. Ninguém vai me ensinar. Pode fazer curso de empatia, está cheio por aí, né? A gente tem sido comum treinamento, né, em soft skills, etc. Mas a melhor forma de você cultivar a empatia é você ir para dentro. Né? Então, tudo que eu faço, sempre que eu me aproximo de mim, sempre que eu dou passos em direção a mim mesmo, que eu me conheço melhor, que eu vejo melhor o meu propósito, que encontro a minha força, né? Isso sempre vai me ajudar a dar passos no sentido de mudança. E quem vai ganhar com isso, além de mim? Todo mundo vai ganhar. Né? Obrigada, Plínio. Imagina, obrigado a você, Carla. Acho que tem pessoas que estão fazendo perguntas, eu estou aberto, viu, gente? A Maiara levantou a mão, pode abrir, Maiara, o microfone, por favor. Já está aberto. Obrigada.
pelo espaço. Dr. Plínio, eu sou Maiara, farmacêutica aqui do laboratório, também atuo no grupo dos cuidados paliativos. E queria aproveitar um gancho de uma palestra que teve hoje no final da manhã, que a enfermeira colocou, porque os pacientes, a gente, né, a população, quer ter a certeza que o lugar está fazendo o melhor possível, né? Então, se está no, né, aí a questão era, se está no particular, a gente fica mais tranquilo, tendo a certeza de que a pessoa está fazendo o melhor possível. E no público, a gente, na nossa cultura, a gente não consegue muito ter essa crença e experiências que a gente vai tendo ao longo, né? E então o que eu queria, né, colocar é que, de novo, essa coisa do melhor possível, do superlativo, de se superar, de se ultrapassar, é uma coisa muito cultural mesmo, né? E na maternidade e também nos meus processos de autoconhecimento, eu tenho trabalhado muito a questão do suficiente, né? De ser suficiente para aquilo. E daí veio para mim a questão assim, né? Se a gente voltar a pergunta ali para o paciente, mas você se cuidou o melhor possível? Você, né? O seu pai, ele preservou a sua saúde o melhor possível? Então, por que eu preciso assumir essa responsabilidade para mim, né? A gente recebe muito isso, né? E então, que essa coisa também da autoempatia, do autocuidado e de ter os limites, né? Para definir aquilo que é da comunidade, né? É da cultura, não é a história de ser o super-herói, de ser o salvador da pátria, que ainda tem muito, que vai ser só que a mudança cultural, pela educação básica mesmo, eu falo, né? Educação das nossas crianças, assim. Vê como são coisas... Quando a gente fala a palavra cultura, é uma palavra importante, é o modo como a gente vive, são os valores que a gente cultiva, né, no nosso dia a dia. Você falou em super-homem, né? O super-homem não foi inventado na Índia ou no Japão. O super-homem é americano, né? É ocidental, é bem a cara da nossa cultura, né? A gente tem essa coisa superlativa mesmo, né? A gente não entende que tem uma coisa no meio, não precisa ser pouco nem precisa ser muito, né? Filosofando um pouquinho, eu trago uma frase do Confúcio, que é muito bela, quando ele fala de dinheiro. Ele fala, não tenha dinheiro de menos para não se preocupar, e não tenha dinheiro demais para não se preocupar. Né? É o mesmo sofrimento. Quanto dinheiro eu preciso? Né? Pergunta para cada um. Quanta alegria eu preciso? Quanta saúde eu preciso? Quanto sexo eu preciso? Quanto silêncio eu preciso? Quanta arte eu preciso na minha vida? Né? Então, são noções que o indivíduo tem que ter. Né? Mas na nossa cultura do super-homem, a gente espera que, no fundo, a gente tem, da mesma forma que a gente cuida dos outros, a gente tem um pouco a expectativa que os outros cuidem da gente. Né? É aquela história das crianças, né? Você não faz pelos teus filhos coisas que você quer que, eventualmente, a escola faça. Os pais, às vezes, têm expectativa que os filhos aprendam certas coisas na escola e não em casa. Né? Então, a expectativa que a gente tem do médico curar as nossas doenças é grande. Isso é muito cultural. Né? A expectativa de que o médico seja super-homem... Por que o médico também está, hoje em dia... Eu vejo o médico como uma figura que sofre muito também, né? Porque ele recebe uma projeção das pessoas absurda, e ele não consegue cumprir aquilo. Ele também não consegue recusar a projeção, de um modo geral. Né? Tem que ser parte da graduação da medicina isso, na verdade. Né? Então, da mesma maneira que às vezes a gente delega a nossa saúde para o profissional de saúde, a gente também delega a nossa expressão pessoal para o artista. É comum isso, né? na nossa cultura. Né? Então é isso, essa é uma mudança cultural importante. De novo, volta para a questão de eu aprender a cuidar das minhas coisas. Porque quando eu cuido de mim, da minha saúde, do meu dinheiro, das minhas relações, da minha espiritualidade, os outros me ajudam nisso também. Qual é o sonho do médico? É o paciente ativo e responsável. Esse é um conceito importante. Paciente ativo e responsável. É o paciente que faz também, faz a sua parte, que se dedica também, né? E qual é a dificuldade do médico, muitas vezes? Chega lá, o paciente ele é passivo.
Ele faz o que você manda, ele não faz mais nada, e você não consegue chamar o paciente para tomar uma atitude, às vezes, né? Então, acho que eu estou dando uma volta em torno dos temas que você reabriu alguns temas aí, né? Espero que essa reflexão talvez seja útil aí no teu questionamento. Plínio, uma coisa que eu queria comentar é que nós, como humanidade, assim, nós ocidentais, e que eu falo brasileiros, a gente tem evoluído de forma positiva no sentido geracional. Né? Por que eu digo isso? Eu sempre comento, né, com meus colegas que assim, eu sou da década de 80, né? Então, comparando com quem está agora entrando no mercado de trabalho, né, dos médicos, mesmo profissionais de saúde, eu vejo que eles têm uma relação com o trabalho muito mais sadia, na minha visão. Eu entendo que a minha geração, e a geração dos meus pais também, é assim, muito workaholic, né? Tudo trabalho, e a geração tá, não, esse plano, não quero dar plantão, não. Eu prefiro ganhar menos, mas não vou dar. Então, assim, eu acho que isso é um salto de evolução. Eu converso muito com outro colega meu, que também é chefe aqui comigo, né? Compartilha comigo da parte da chefia, porque fala, mas a pessoa não quer dar plantão. Eu, assim, olha, eles estão evoluídos, eles estão melhores que a gente, nesse sentido, né? Você tem essa impressão também? Não, eu não só tenho essa impressão, como eu tenho essa experiência na minha família, né? Eu contei que meu pai era médico, meu irmão era médico, eu estava lá dentro daquela história também, todo mundo verde 18 horas por dia ali, né? Era a cultura mais antiga. E o que aconteceu comigo? Eu tenho um filho médico, né? Tem 40 anos agora, né? Trabalhou, fez a USP, veio trabalhar no Sírio-Libanês durante um tempo, depois ele falou, não quero trabalhar no Sírio-Libanês, eu não quero nada contra o Sírio-Libanês, mas eu não quero este modo de vida, né? Então ele foi morar na praia, numa cidade pequena, trabalha bastante, mas também veleja, pega onda, cria as filhas dele lá. Como que é o nome do seu filho? É Martim Cotati, ele é anestesista. Contemporâneo, acho que é meu contemporâneo, né? Porque eles se formam de que turma? 2008, acho que 91 a turma dele, eu acho. Minha turma, é meu colega de turma. É o colega de turma, né? Então tá. Sabia, ele tá curtindo a vida, tá fazendo bem. Não está curtindo a vida, ele está trabalhando que nem louco, mas ele tem uma vida. Então o que você está falando é o seguinte: dando um abraço há uma vida, eu vou mandar. Há uma vida que inclui a profissão. Ou você pode fazer, a sua vida é a sua profissão. Né? Então, o que você está me falando é que, hoje em dia, essa geração de vocês, uma geração que já entende que a profissão faz parte da vida, não pode ser o tempo inteiro. Então, ele tem o tempo que ele guarda lá, que ele vai velejar com as filhas dele. Dá não sei quantos plantões para abrir esse espaço, mas poder ter a vida dele também, né? E não é ele. Você sabe que lá onde ele mora, tem muitos médicos, e muitos médicos da turma de vocês, então, que moram lá, Ubatuba, Itamambuca, Caraguatatuba, Ilhabela, né? Um monte e são pessoas que fazem uma medicina, ele está na medicina pública, né, Mayara? Ele não está trabalhando no serviço privado de excelência total, né? Mas a questão não é essa, né? A questão é você está fazendo sua vida. Então, eu acho maravilhoso também que o médico hoje ele está pensando mais em termos. Agora, vou fazer só um comentário. Eu espero que não seja só em qualidade de vida, mas também em sentido e valor de vida. Né? Trago uma frase que, dentro de cuidados paliativos, eu acho crucial, que é do Derek Doyle, que imagino que vocês conheçam. Se não conhece, acho bom conhecer o Derek Doyle, né, um precursor aí na Grã-Bretanha dos cuidados paliativos, e que ele falava o seguinte: não podemos cuidar só da qualidade da vida do paciente em cuidados paliativos, temos que cuidar também do sentido e do valor da vida desse paciente. Quando eu trago isso dentro de um PowerPoint, que hoje eu quis mais conversar, achei que funcionaria melhor para a gente, né, eu vou tirando a palavra paciente, porque não é só o paciente de cuidado paliativo, todos nós temos que cuidar da qualidade, do sentido e do valor. E a gente vive um momento que tem uma certa tirania aí da qualidade, a gente acha que porque eu vou para a praia, porque eu me divirto, eu tenho uma qualidade de vida, isso que é bom. Não, isso é bom, mas e o sentido, né? Aí a gente começa a falar de espiritualidade, né? O sentido que cada um dá, o significado, o valor que te dá a vida, né? Então, acho isso importante também, viu, Carla, nessa geração de vocês. Sim, viu? com certeza.
Muito legal, conheci o pai do Tinho hoje, então. Que bom, é isso aí. Não vejo, muitos anos, manda um abração para ele. Como é seu sobrenome, Carla? É Romagnoli. Tá bom. Romagnoli. Acho que ele vai lembrar. Tá bom. Nós temos alguém aí de fora, né? Alguém... Temos alguém que habla espanhol por acá. É, a Paula é chilena, internacional aqui. Tá chique o negócio. Eu vou ler aqui o chat. E que bom, né? A possibilidade do encontro, né? Encontrou. Muito. Coisa Nossa. boa. Os encontros são transformadores. Um comentário da Gabriele, né? Essa palestra está sendo tão linda. Da Cláudia, perfeito, doutor Plínio, mas não é fácil pôr em prática, né? Nós comentamos um pouquinho sobre isso. A Maiara, que honra poder conhecer o Plínio, muito feliz e agradecida. A Gabriele reforçou, né? Com certeza. A Maiara perguntou aqui, né? Qual a segunda palavra da tríade, né? Então, autocuidado, integridade e preservação da saúde. A Carla realmente anotou tudo, né, Carla? Aqui, inclusive já contribuiu. A Sônia, lição de sabedoria sobre a nossa humanidade, parabéns. A Gabriele, palestra necessária, gratidão. A Maiara, né, que comentou que a frase da tradição também é maravilhosa. A Irene, nossa nutricionista, parabéns, doutor Plínio, sua palestra foi bem esclarecedora, principalmente sobre a abordagem da energia em diferentes povos. A Gabriele aqui mais... fora o autoconhecimento que o autocuidado proporciona, é surreal. Você se descobre muitas coisas. A Paula, né, muito obrigada por esta reflexão, é muito importante, é essencial. Obrigado, Linda. Deixa eu falar, tem outro capítulo dessa conversa que é importante para vocês também, que é entender como que os integrativos atuam em paliativos, né, na rotina de vocês. Esse é um outro capítulo. Eu tomei a decisão de ficar nessa reflexão que nós fizemos, que eu achei que isso serve melhor do que falar de técnicas, etc. Mas foi ótimo, porque ontem a palestra da noite, que foi online, foi um pouco sobre isso, porque aqui no nosso ambulatório de cuidados paliativos, a gente está tendo um pouco, né, de prática integrativa com auriculoterapia, acupuntura, reiki. Então, assim, começou, né, esse ano, mas está sendo uma experiência bem interessante. Na palestra da noite foi levado um pouquinho dessa experiência, mas a gente marca um próximo encontro, Plínio, e você vai trazer um pouco para a gente trocar aí essas experiências, isso é muito importante. Tá bom, me convide de novo, eu fico feliz, tá bom? A gente combina. Qualquer contexto, a gente combina, a gente faz uma nova conversa, tá bom? Ah, ótimo. Ótimo, Plínio. Nós temos também um convênio com a Susan Andrews. Maravilha. Sobre práticas mente e corpo, né? Que bom. E já tivemos aqui alguns trabalhos antes da pandemia, né, para os profissionais, e a proposta é retomar algumas atividades. Estamos caminhando um pouquinho aí com ampliar. Nossa, estar perto da Susan, pronto, vocês já estão muito bem servidos. Susan é maravilhosa. Então, muito querida. Aproveitando aqui para a humanização está com várias ideias aqui. Para colocar em prática, né, Carla? Sim, colocar em prática. Eu já coloquei minha tarefa aqui, viu, minha lição de casa para o meu autocuidado. Está tudo aqui anotado. Claro. A Angela é técnica de enfermagem que vai falar um pouquinho. O autocuidado, assim, eu aprendi já faz uns anos, eu levo esse autocuidado, o cuidar de mim mesmo, mas o mais difícil é ser cuidado. Porque as pessoas te olham de uma maneira, você é melhor que ninguém, sabe o que é isso? Você é melhor que ninguém, entende isso. Passei pouco tempo por um luto de um animalzinho meu. 14 anos, é um filho. Claro. Ser melhor que ninguém, sabe como que é. É assim mesmo. Né? E eu fiz um paliativo com o meu bichinho, sabe? Uma sol, fiz tudo que podia fazer. Aí você chora, gente, não é porque a gente tem o conhecimento que a gente não sofre. Então, assim, ser ajudado, ser cuidado, é muito difícil. Você receber isso quando as pessoas te veem assim, ela se cuida, ela se valora, né? Então, as pessoas pensam que você não precisa. Aí eu falo, gente, não é porque eu falo, eu ensino, eu falo para minhas colegas de trabalho. Você em primeiro lugar, né? Você tem que se cuidar.
que a gente não vai, precisa de um colo, né? Muitas vezes. Então, eu acho que tem uma... E, assim, às vezes eu falo assim, que nem eu não estou bem, principalmente psicologicamente, eu não venho trabalhar. E existe uma discriminação sobre isso. Porque para cuidar de alguém, você tem que estar bem. Claro. Em primeiro lugar, né? Assim, às vezes tem uma discriminação. Assim, os colegas de trabalho que não entendem te olham torto, né? Então, é muito importante, que nem você falou, para se ter o autocuidado, para saber se cuidar, é um trabalho muito interno. É uma coisa muito pessoal. Mas você está trazendo um ponto que eu quero valorizar, né? Cada um de nós tem que saber quais são os seus desafios em cada um desses aspectos da trilha do cuidado. O que eu posso melhorar no cuidar do outro? O que eu posso melhorar no meu autocuidado? O que eu posso melhorar no meu receber cuidados? Quais são os meus desafios em receber cuidados? Você acabou de contar um pouco dos teus. Quais são os meus desafios? Eu sou muito indisciplinado, eu não estou interessado, eu não tenho vontade no final das contas, eu quero, mas eu não consigo, sei lá. Quais são os desafios que a gente tem em cada uma dessas 3 pernas? As 3 perninhas têm desafios. E à medida que a gente acende a luz e dá uma olhadinha lá, é que a gente vai achando o nosso caminho, a nossa própria forma de equilibrar um pouco essa tríade. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu quero contar uma história que eu imagino que metade de vocês já conheçam, mas eu quero contar do mesmo jeito, porque ela aponta uma coisa muito importante para nós aqui, que é a história de uma mulher que tem um filho que come muito açúcar. Então, ela resolveu procurar o Gandhi, né? Imagino que vocês já conhecem a história. Gandhi, Mahatma Gandhi, fala para o meu filho não comer tanto açúcar, né? Então, o Gandhi olha para o menino, olha para a mãe e fala assim, muito bem, volte daqui 2 semanas, eu vou conversar com ele. Tem gente que conta, volte daqui 1 mês, eu conto 2 semanas. Então, a mãe vai com o filho embora, depois de 2 semanas ela volta e o Gandhi conversa com o filho e o filho se convence de não comer tanto açúcar. A mãe ficou muito contente, quando ela se despediu, ela perguntou para o Gandhi, por que o senhor não conversou com meu filho no primeiro dia? E ele respondeu, porque eu precisei de 2 semanas para parar de comer açúcar. Para dizer uma verdade para o seu filho. Então, gente, nós aqui que trabalhamos com paciente, com saúde, temos conceitos maravilhosos, estudamos, somos bons, temos coração maravilhoso, etc., mas a gente tem que fazer tudo que a gente acha de maravilhoso por si mesmo, porque é quando eu pratico aquilo que eu realmente cultivo, é quando isso está integrado dentro de mim, é que a minha palavra tem força para o outro. Vai dizer para o outro se cuidar se não se cuida, para ver o que acontece. Vai dizer para o outro que ele precisa comer melhor, precisa comer orgânico, precisa criar silêncio, fazer pausa na sua vida. Vai dizer, se você... Veja a diferença entre dizer uma coisa que está integrada dentro de você, que já é uma verdade integrada, não só uma verdade que você concorda, que você gosta, uma que já está dentro de você. Veja a diferença da palavra que vem da verdade e da palavra que vem do conceito. Então, acho que para nós, profissionais de saúde, é muito importante a gente levar para a nossa vida pessoal, né, aquilo que a gente quer levar para o outro. Verdade. Gente, vamos almoçar? Vamos. Plínio, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa, por essa reflexão, e é isso mesmo, Carla, vamos lá. Vamos se cuidar. Obrigada, Plínio. Tá bom. Fiquem com Deus, a gente numa próxima conversa mais, tá bom? Obrigada. Obrigada. Beijo para todo mundo. Obrigado eu. Tchau.